Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de assistente de logística da Unidade de Gestão de Transporte do projeto Novos Caminhos, feito pelo Instituto Federal de Alagoas. Estamos na aula 6, roteirização de veículos, professor Charlton Vasconcelos. E vamos lá para a palavrinha do dia, para ajudar um pouquinho a gente melhorar cada vez mais o nosso dia, né? Vamos só entender o seguinte: devemos buscar novos sonhos, sempre buscar novos sonhos, mas não esquecendo de viver o sonho, não apenas de sonhar com ele. Vamos buscar que os sonhos se concretizem, não só sonhar, ok? Vamos lá, roteirização dos veículos. O transporte representa normalmente entre 1 ou 2 terços dos custos logísticos totais. Por isso mesmo, aumentar a eficiência por meio do máximo utilização dos equipamentos e pessoal, né, de transporte é uma das maiores preocupações do setor. Diminuir os custos logísticos justamente na área de transporte, do ir e vir, as anuâncias que acontecem dentro desses trajetos, os problemas, né, políticos, né, que eu falo políticos porque tem alguns estados, alguns locais como a minha capital, a qual eu moro, que você tem horários para trafegar com caminhões nas principais rodovias aqui da capital. Então você não pode, só tem 2 rodovias, as 2 são limitadas em termos de horário devido à hora do rush, né? Então assim, acaba a complicação, questão de normas que acaba prejudicando, né, a questão do ir e vir também. O tempo que as mercadorias passam em trânsito tem reflexo no número de fretes que podem ser feitos por veículos em um determinado período de tempo. E os custos integrais de transportes acabam se tornando maiores com a questão de embarque e desembarque. Reduzir esses custos de transporte, melhorar o serviço ao cliente, é descobrir melhores roteiros para os veículos ao longo da rede rodoviária, ferroviária, hidroviária, rotas de navegação, para minimizar o tempo e as distâncias que continuam sendo os grandes problemas frequentes da tomada de decisão. E nós devemos pensar como fazer a redução dos custos operacionais, não deixando o nosso produto inferior. Pelo contrário, ele tem que ficar melhor, mais eficiente, mais ágil, com um resultado melhor para o cliente. Agora, o ponto de origem ou ponto de destino que tem que ser muito bem traçado, planejado. Temos várias formas para fazer isso. Temos o Google Maps, temos outras ferramentas que nós podemos fazer com mais eficiência, são pagas, né, para a gente fazer, que a maioria dessas empresas, operadores logísticos, eles trabalham com sistemas mais eficientes de rota, e aí sim ele tem como medir todos os problemas que acontecem nos trechos e saber o tempo de percurso de cada trecho desse, para poder assim planejar a quantidade de fretes, de transporte que cada veículo vai estar sendo feito. O problema dessa roteirização de um veículo ao longo de uma rede de caminhos tem sido resolvido por métodos específicos. O método de caminho mais curto talvez seja a técnica mais simples e direta. Essa abordagem pode ser especificada, né, da seguinte forma: uma rede que representa por ligações e nós, sendo os nós os pontos de conexão entre essas ligações, que nós devemos sempre estar buscando esses pontos, né, de ligação que nós temos aí. Há custos de distância, de tempo, uma combinação desses 2 formas, né, com uma medida ponderada entre o tempo e a distância, a serem percorridas entre os nós. Inicialmente, todos os nós são considerados não resolvidos, ou seja, não estão ainda numa rota definida. Um nó resolvido é aquele que está na rota, então partindo da origem com um nó resolvido. O que é isso? É um ponto, é uma localização, como nós vemos aqui na imagem, né? Nós temos aí 1, 2, 3, 1, 2. Então são os nós, são as rotas que são traçadas, são os locais onde são traçados. Quando esse problema é resolvido, aí nós seguimos aquele trecho. Mas resolvido como? Distância, frete, segurança, se já passou para olhar se tem alguma implicação, se tem algum bloqueio de trânsito. Então são vistas algumas situações dessa para ser olhado como ponto de rota depois que se traça, né, a roteirização. Os candidatos para o ensino, né, do nó mais próximo, cada um, né, são desses nós que são resolvidos, eles são diretamente ligados por um ramo ou mais de nós sem solução. Fornece o candidato, né, um nó sem solução com um ramo de conexão mais curto. Os empates proporcionam candidatos adicionais. Vou explicar isso daqui a pouco. Espera aí. O cálculo de ensino dos mais próximos, né, cada um desses tais, né, nós resolvidos e seus candidatos acrescentam a distância entre a distância da rota, a mais curta entre o nó resolvido ao ponto de origem. Resumindo a história, pessoal,
eu só vou poder fazer um trecho quando eu ver todas as implicações que existem naquele trecho. Por exemplo, hoje mesmo eu fui fazer uma rota hoje, e nessa rota tá um pessoal fazendo a construção de uma rodovia. E aí nessa construção dessa rodovia eu tenho um impasse aí de 30 a 40 minutos para poder passar por aquele trecho devido àquele problema. Então eu vou descobrir outro ponto de origem, ou melhor, outro ponto de que eu vou passar para não complicar essa minha rota, esse tempo ocioso que eu vou passar naquele trecho. Então aquele trecho que eu tenho que passar, aquele ponto de entrega que eu vou ter que fazer, é um trecho complicado. Então eu vou tentar encontrar outra rota que possa me fazer ter mais eficiência. Vou dar outro exemplo. Eu moro num local que para eu ir para outro destino, né, um destino específico meu, eu posso levar aí, eu acho que se não tiver nenhum tráfego, nenhum problema, eu levo a faixa de 20 minutos, ok? Se eu for para um local mais distante, né, em termos de km, eu só levo 15 minutos. Eu tenho um local mais próximo, que me dá 20 minutos, e eu tenho um local mais distante, que me dá 15 minutos. Por que o mais próximo dá mais tempo? Porque eu tenho pardal, eu tenho quebra-mola, eu tenho muitas curvas, eu tenho muitas entradas, né? Então isso me demanda tempo, mesmo sendo um km menor. Porém, o mais distante eu tenho uma maior eficiência de tempo. Por quê? Porque é uma estrada, né? Então eu não tenho lombada, eu não tenho sinal, eu não tenho radar. É um percurso maior, mas é reto. Eu chego ao destino de forma mais rápida porque eu não tenho tantas barreiras nesse percurso. E isso que vai prejudicar a questão desses nós que a gente está falando aqui agora. Ok? Não sei se ficou mais claro. Os vários métodos de rota mais curta adaptam-se facilmente à solução computadorizada, em que a rede de ligação e nós pode ser mantida num banco de dados. Pela seleção de determinadas pares especiais de origem e de destino, as rotas mais curtas podem ser resolvidas. Rotas de distância absoluta mais curtas não levam em conta o tempo de travessia da rede, pois não consideram a quantidade de ligações. Por isso é gerada uma rota prática quanto os dados pesos tanto ao tempo de viagem quanto ao tempo de distância. Ok? Então vamos lá. Uma nova modalidade de verificação de rotas mais curtas é a que se inspira o comportamento coletivo, né, das formigas, exemplo, batizada como inteligência agregada. É a observação da auto-organização do ambiente de trabalho sem supervisão específica e a interação entre as formigas e um formigueiro. O que é isso? Eles vão do ponto A ao ponto B em forma contínua, sem desvio de percurso e de forma contínua mesmo, né? Leva a soluções eficazes e complicadas os problemas de roteirização. Então, como a gente faz esse comparativo, é que eu tenho que fazer um trecho. Se vocês pegaram o exemplo do formigueiro, eles vão lá conseguir localizar um alimento, eles vão daqui até aqui, vão naquele trajeto. Eles não saem do percurso. Então, eu tenho uma garantia que aquele percurso vai ser percorrido. E como é que eu vou fazer que aquele percurso que é traçado, desenvolvido, colocado, seja seguido pelo meu entregador? Para eu não ter um custo elevado do frete, um custo elevado da depreciação do veículo ou do próprio combustível utilizado. Os roteiros são determinados pelo segmento de duas regras básicas. Como podemos dizer, os custos que ligam essa trilha, né, essa siga a trilha dos outros, né, esse percurso que já foi mapeado, é uma das regras básicas, porque a gente tem uma garantia de ir e vir. Os impasses, né, que existem dentro desse percurso também tem que ser seguidos. Então eu tenho que ter noção de tudo aquilo que envolve o meu percurso. Como eu dei aquele exemplo de um local mais próximo em termos de km, com maior tempo de chegada devido a tudo aquilo, complicação que tem naquele trajeto, e um local mais distante em termos de quilometragem, mas eu chego mais rápido. Então eu tenho um mapeamento desses dois locais, e aí eu vou escolher a maior eficiência em termos de quê? É de combustível? É de tempo de entrega? O que é? Aí tem que ser medido isso aí. As ideias de roteirização da inteligência agregada vêm sendo eficazmente aplicada aos problemas de roteirização nas telecomunicações, transporte, carga aéreas, encaminhamento de cargas das rodovias, tudo é bem visto. O que é que eu vou ter que ter em mente em relação a isso? Eu tenho que ter em mente algumas situações
que podem me implicar nos motivos de soluções. Por exemplo, conserto, assistência técnica da entrega de eletrodomésticos, entregas domésticas, gerenciamento do estoque, reconhecimento de domicílio, entrega de reconhecimento de serviço, transporte de prisioneiros penitenciária, reconhecimento de animais mortos, roteirização de máquinas limpadoras, transporte de amostras de testes, né? Consultório. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Naquele trecho, naquele percurso, naquele momento, naquela escolha que eu vou fazer de trajeto, eu tenho que entender que eu tenho várias coisas que envolvem naquele trajeto. O que é que tem a ver transporte de prisioneiros entre penitenciárias e tribunais? Eu tenho aqui nessa principal rodovia que eu tenho na minha capital, eu tenho um presídio próximo. E quando o pessoal vai fazer o trajeto de prisioneiro, então vem 3, 4 viaturas, vem moto, vem tudo, bem dizer, para o trânsito. E essa frequência de vir deles, ela existe, é uma frequência, isso implica em demora no trânsito, né? Eu tenho um local que tem muita saída de entrega de mercadorias feita por internet, eu tenho muitas vans. O que é que eu tenho nesse trajeto? Vou de novo pegar o mesmo exemplo que eu fiz para vocês. Eu tenho um local que me demanda 20 minutos, porém o percurso é menor, e eu tenho um local que é maior o percurso, mas me demanda só 15 minutos, do ponto A ao ponto B. Eu prefiro ir para o mais distante, porque eu tenho um trânsito livre, eu não tenho nenhum desses fatores que eu falei aqui para vocês agora, então me torno mais rápido, mais eficiente, mais seguro. Agora, se o carro quebrar nesse percurso que eu vou mais distante e mais rápido, aí eu vou ter complicação. Eu vou ter uma complicação. Se o carro eu bater, mais difícil, né? Mas se eu bater, vou ter complicação. Aí você tem que olhar os problemas que pode ocasionar e qual a melhor solução para o tipo de rota. Realmente. Então eu prefiro, por exemplo, eu vou para... Aqui eu sou de Alagoas, eu quero ir para Pernambuco. Então eu tenho duas rotas. Eu vou pela BR ou vou pela faixa litorânea. Eu prefiro ir pela litorânea, é mais distante, mas eu tenho mais segurança, porque eu tenho mais pontos de parada, eu tenho mais... tenho borracharia, eu tenho cidades. Já pela BR eu não tenho estrutura. Se der um problema no carro, eu fico ao relento, no meio da estrada, e tem locais que não pega telefonia, né? Então assim, eu tenho que olhar os prós e contras. O pessoal usa muito pela BR, porque é muito mais prático, não tem tanta parada. Mas aí é questão da rapidez da entrega. Eu, pessoa física, né, o transporte normal, carro pequeno, eu prefiro pelo litoral, porque eu acho mais seguro, mesmo sendo mais distante, mais demorado. Então você tem que analisar qual tipo de trabalho, de serviço que você vai escolher para você ter uma eficiência na sua empresa. Lembre, toda escolha tem que ser levantado todos os pontos para se tornar mais eficiente para você e para o cliente. Se só é eficiente para a empresa e não é para o cliente, você tem que repensar os seus conceitos. Outra coisa que nós vemos, recolhimento de lixo, distribuição por atacados e armazéns, entrega postal, rodovia, entrega de jornais, entrega de refeições, tudo tem que ser pensado nesses trajetos que nós vamos estar fazendo aí. Deixa eu ver aqui mais. Sempre que existirem pontos múltiplos de fontes em condições de servir a pontos múltiplos de destino, haverá também um problema de combinar os destinos com fontes de encontrar a melhor rota entre eles. Esses problemas normalmente ocorrem quando há mais de um vendedor, fábrica, armazém nesse trajeto. A situação é complicada, né, se complica maior nesses pontos quando são limitados pelo monte de demanda do cliente, que pode suprir, né, a partir de cada localização. Foi como eu falei para vocês, todos esses trajetos passam pelo meu ponto de trajeto. Eu tenho tudo isso aqui. Eu vou ter aqui, deixa eu voltar para vocês entenderem. Eu vou ter transporte, eu vou ter transporte de lixo, distribuição de atacado, entrega postal, roteirização
de transportes escolares, eu vou ter tudo isso, então tem que olhar o melhor trajeto. Eu tenho aqui uma indústria da Coca-Cola que ela saiu do distrito industrial e foi para outro local, fez do nada a indústria. Por quê? Porque se gastava muito por todas essas implicações que tem naquele local. Onde elas estão hoje, tem várias saídas que facilitam mais o transporte para todas as localidades aqui do estado. Então é pensado tudo. Imagine você fazer uma indústria, porque você gasta mais tempo naquela localidade do que você ir para outra. Então, com o tempo, ela se paga pela eficiência do transporte no decorrer daquele período, né? Então tudo isso aí é bem pensado. Esse tipo de problema de roteirização é uma extensão das questões dos pontos de destino e de origem de destino, com a dimensão complicadora, representado pelo fato de que a viagem não é considerada completa até o retorno do veículo. Então ele vai para fazer entrega e depois ele volta. Quando ele voltar, acabou o percurso. Enquanto ele for e não voltar, está incompleto aí. O objetivo é achar a sequência no qual os pontos visitados minimizam a distância ou o tempo total da viagem, ok? Sempre que existirem pontos múltiplos e fontes de condições de servir a múltiplos pontos de destino, haverá também um problema de combinar os destinos com a melhor tipo de rota entre eles. Esse problema normalmente ocorre quando há mais de um vendedor ou fábrica no armazém, né? O cliente do mesmo produto, né? Enfatizando mais isso para vocês. A situação se complica ainda mais quando os pontos de origem são limitados a um monte de demanda do total do cliente naquela localidade. Então, quando você tem muita demanda daquele ponto, e aí eu começo os complicadores, né, que existem naquele trajeto. Se nós olharmos agora o ponto de origem ao ponto de destino, temos alguns problemas que são frequentemente encontrados pelos operadores logísticos. Problema da roteirização com origem do destino, né, coincidentes, conhecidos como problema do caixeiro viajante, né? Então nós temos várias pessoas percorrendo aquele mesmo destino, é um dos fatores que complicam bastante a entrega, né, dos produtos. Pontos não relacionados espacialmente, né? Então você não tem paradas, né, em roteiros, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês viram em algumas reportagens, alguns caminhoneiros falando que não tinham pontos de apoio nas paradas dele. Então você sai do ponto A para o ponto B e não tinha parada de abastecimento, para eles lancharem, comerem, se alimentarem, irem para o banheiro. Não tinha no percurso. E eu tenho que pensar também. Imagina eu sair daqui de Curitiba e ir até Sergipe, né, para poder fazer uma entrega. O caminhoneiro não vai parar, não vai ter paradas, não vai ter abastecimento. Então tem que ser pensado também os melhores locais para poder fazer esses trajetos. E outra, nessa ida ele vai fazer paradas de abastecimento e retirada de mercadoria. Como é que vai ser feito? Também tem que ser pensado também para se dar maior eficiência no transporte. Quanto não é fácil estabelecer um relacionamento espacial entre as paradas do roteiro, seja plantando-se um mapa, identificando a medida de coordenadas, o que relaciona de formas espaciais distorcidas em função das razões praticadas anteriormente, né, que a gente viu exposto. Então, eu tenho que ter um roteiro traçado. Se eu não tenho como ter esse roteiro, se torna mais difícil a gente direcionar as paradas, né? A gente tem que se tornar mais eficiente. Hoje, eu acho que é muito mais difícil não ter isso, porque nós temos vários sistemas mais eficientes nesse projeto, mas pode ser que eu tenha locais que estejam desatualizados em termos de rota, em termos de visualização, que aí se torna mais complicado. E aí precisa ter um cuidado maior em relação a essas paradas nossas. Outra coisa na roteirização de programação de veículos, a gente tem que entender, né, que tem que ter uma programação de veículos, uma extensão de problemas básicos, né, de roteirização, né? Como a gente já falou, questão do caixeiro viajante, você vai passando o que é o caixeiro viajante? Eu vou parando de ponto em ponto, ponto em ponto, ponto em ponto. Toda a cidade eu entro, todo local eu paro. Então não tenho como medir o tempo, a distância, os problemas que envolvem em relação a isso. Eu lembro que eu fiz um trabalho com o pessoal que eu ia percorrendo todos os interiores do estado e tinha que entrar em cada interior desse para mapear tudo que era de farmácia. Eu tinha locais que eu tinha 5 farmácias, tinha locais que eu não tinha uma farmácia, mas eu tinha que entrar na cidade para poder fazer o acompanhamento. Depois o pastor foi me perguntar quanto foi que eu gastei e quantos km eu percorri. Ficou complicado poder fazer as medições, porque era muito instável, não tinha como ter a medição, porque eu tinha que estar parando constantemente.
em termos de parada, de tempo percorrido. Então tem umas complicações. Isso que a gente fala sobre a questão do caixeiro viajante, que tem que estar passando em tudo que é lugar, para tudo que é canto, e aí acaba complicando aí traçar um roteiro mais eficiente. Restrições realistas são agora incluídas, né, entre elas. Cada escala pode ser coletada, né, entrega de volumes, múltiplos veículos e capacidade limitada, não há tempo máximo de tráfego, né, o tempo mínimo de repouso é de 10 horas, as escalas permitem coletar a entrega apenas em determinados períodos do dia, né? Então temos também tudo isso. As coletas são permitidas com roteiro apenas depois da efetivação das entregas. Os motoristas têm direito a breves intervalos de descanso e refeição em determinados períodos do dia. Tudo hoje é pensado, mapeado para olhar o tempo de entrega. Não é só assim, enquanto o frete é tanto, mas a gente está falando um frete de ponto A e ponto B próximo. Como vamos dar exemplo de sair de Curitiba para Aracaju, para Sergipe. Então eu tenho que fazer todo o tráfego, né? Se eu tenho um funcionário que depende, né, de algumas situações de parada, de descanso, alimentação, eu também tenho que seguir a legislação em relação a isso. Então se demanda tempo, não é só fazer direto. O KM é tanto, ele vai demorar 16 horas. Não. O caminhão abastece quanto de combustível? Tanto. Ele fica quanto tempo dirigindo de forma contínua que tem que fazer a parada? Não, depois de 3 horas tem que dar a parada para tal. Aí daqui a 3 horas percorrer quanto de distância? Qual o local próximo dessa região que ele pode fazer a parada? Tudo tem que ser mapeado, programado, para poder assim traçar os pontos de paradas, os pontos de destino, os pontos de descanso e assim fazer a melhor eficiência do projeto, do trajeto, ok? Comece, né, com os roteiros a partir da parada mais distante de depósito. Depois o sequenciamento das paradas com roteiro de caminhões deve ter forma mais eficientes. Os roteiros mais eficientes são aqueles que fazem uso de maiores veículos disponíveis, né? A coleta deve ser combinada nas rotas de entrega, né, em vez de reservada para o final dos roteiros. Uma parada removível de um agrupamento de rotas ou de uma boa candidata, né, a uma alternativa de entrega. Então se eu tenho uma rota legal, eu posso ter uma outra. Por exemplo, eu vou para uma parte aqui de uma praia que eu tenho aqui na minha região, que eu tenho a via e eu tenho um local de barro. Algumas vezes eu vou pela parte de barro porque ele é mais rápido e é bem melhor, assim, eu acho bem legal ir por lá. Mas quando está chovendo eu não posso. Eu não posso pegar um caminhão meu e mandar por aquele local, porque ele vai ter várias complicações. Então aquela ali é um local de passada, mas não é um local acessível para todo tipo de modal, para todo tipo de transporte. Então eu tenho que olhar, ele pode ser um candidato se eu tivesse pavimentação. Como não tem, não é. Então eu posso ter um local de passada, mas ele não se adapta ou não se adequa àquele tipo de veículo que eu tenho que fazer aquele trajeto. Tem que ser bem pensado em relação a isso. Há pequenas janelas de tempo, de paradas que devem ser evitadas. As restrições das janelas de tempo e de parada muito pequenas, né, podem forçar uma sequência de paradas longe do padrão ideal. Por exemplo, aqui de manhã, nessas duas rodovias, estradas que eu tenho aqui na minha cidade, né, que é a Fernando de Lima e a Via Expressa, a partir de 7 até 10 da manhã, eu não posso trafegar com caminhões. Então, a minha janela de parada, ela sai de 11 até às 5 da tarde, parece, 4 da tarde, que depois volta-se também um bloqueio por causa do rush. Então, eu tenho janelas de paradas e eu tenho que ser também pensado em relação a isso aí também, ok? Pessoal, a gente viu aí várias situações de roteirização. Eu acho que eu falei muita coisa para vocês. Eu vou deixar todo o material para vocês entenderem mais. Mas entenda, é simples. A roteirização, nós temos que medir tudo que envolve a roteirização. Transporte, parada, entrega, as legislações, tudo tem que ser medido. A legislação do tempo do funcionário, a alimentação do funcionário, o tempo de repouso, tudo tem que ser medido para se tornar mais eficiente, ok? Então é o seguinte, vamos lá, vamos desenvolver os nossos conhecimentos cada vez mais. Se tiverem dúvidas, coloquem lá as perguntas, tirem as dúvidas, vamos interagir, vamos desenvolver. Estamos aqui para ajudar vocês nesse desenvolvimento. E eu acho que vai dar para vocês entenderem um pouquinho do que realmente tem que ser feito para se fazer uma boa roteirização, um bom roteiro dos seus moldais, ok? Qualquer coisa, estou à disposição. Meu nome é Charles Vasconcelos e até o próximo conteúdo.